estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Senado Federal aprovou a nova Lei Nacional de Adoção. O objetivo é acelerar os processos e impedir que crianças e adolescentes permaneçam mais de 2 anos em abrigos públicos. De acordo com o novo texto, a situação de meninos e meninas que estejam em instituições públicas ou famílias acolhedoras deve ser reavaliada a cada 6 meses, para que o juiz decida pela reintegração familiar ou pela colocação para adoção. Além de incentivar a adoção legal, a lei prevê também que a criança adotada tenha o direito de opinar. Para analisar o tema, convidamos a promotora de justiça Flávia Rafael Malman, que atua na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre. Doutora Flávia, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. E o que sentimos por essa lei, por essa proposta de lei, é que, com base num relatório, para agilizar mais o processo, o juiz vai ter que decidir logo se coloca essa criança para adoção ou não, é isso? Sim, Marco Aurélio, é um prazer também estar aqui e poder discutir e conversar sobre essa legislação que é bastante nova. Existem muitas crianças em abrigos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no país todo. O Estatuto da Criança e Adolescente já tinha uma previsão de que as equipes técnicas dos abrigos tinham a obrigação de informar a juízo quando fossem esgotadas as possibilidades de retorno da criança para a família de origem, possibilitando assim que o Ministério Público ingressasse com ação de destituição do poder familiar. O que a nova legislação traz como inovação, então, é estabelecer prazos para que isso aconteça. Essa reavaliação, então, é exigida em no máximo 6 meses, ou seja, cada 6 meses essa situação tem que ser reavaliada. Se a criança continua no abrigo porque ainda há possibilidade de retorno à família de origem ou não. Se não, o Ministério Público, então, tem um prazo de 30 dias para ingressar com a ação de destituição do poder familiar. E essa ação de destituição do poder familiar tem o prazo de 120 dias para ser julgada, para ser decidida. Claro que esses são os prazos previstos em lei. Excepcionalmente pode haver uma dilação, mas essa inovação é bastante positiva nesse sentido. O texto aprovado está centrado na garantia da criança de ter uma convivência familiar, seria isso? Isto é um princípio constitucional, na verdade é uma adequação à Constituição, que estabelece a garantia do direito à convivência familiar ou comunitária, preferencialmente na família de origem, família biológica ou família ampliada, que são os parentes. E se não for possível na família de origem, então através da colocação em família substituta. Sim, e também há um cadastro, um nacional e outro dentro dos estados, para que mostre ali a situação dessas crianças para serem adotadas? A ideia é conseguir estabelecer esse cadastro nacional, então, para que se possa cruzar os dados. Porque existem crianças que podem não conseguir ser colocadas nas cidades próximas de sua origem e serem colocadas, então, em todo o território nacional. E somente depois de excluídas todas as possibilidades de que a criança permaneça no país é que ela é, então, encaminhada à adoção internacional. Sim. Hoje me parece que há 22 mil crianças em todo o Brasil esperando, aliás, ao contrário, nós temos 22 mil candidatos esperando para adotar uma criança e 2 mil crianças na fila para adoção. Mas eu lhe pergunto, avanço mais nessa questão, existe também, essa proposta prevê uma preparação daqueles que querem adotar? Sim, a grande questão quando se fala em adoção é justamente a discrepância entre o número de pessoas habilitadas e o número de crianças aptas à adoção. E eu acrescento também o número de crianças em entidades de abrigo. A gente sempre pensa assim, por exemplo, em Porto Alegre existem hoje cerca de 1.600 crianças abrigadas. Eu até peguei os dados do último relatório
das estatísticas que estão previstas no Sim. site do Sim. Tribunal de Justiça, no estado do Rio Grande do Sul existem hoje 732 crianças aptas à adoção. Então, por que essa diferença tão grande? Nem todas as crianças que estão abrigadas estão prontas para serem adotadas. Justamente porque muitas delas ainda se está tentando esse resgate dos vínculos, ou seja, o retorno para a família de origem. Existem outras que estão ainda com o processo de destituição do poder familiar em andamento e existe sim essas que estão prontas. E por que essas que estão prontas e existe tanta gente que quer adotar, por que não são todas adotadas? Então, se a gente for fazer uma análise das estatísticas, a gente vai ver que o número de crianças menores de 1 ano de idade é de apenas 0,55% aqui no Rio Grande do Sul. Então, das 732, nós temos apenas 4 que são menores de 1 ano de idade. E se nós formos ver o perfil dos pretendentes à adoção e o perfil que eles elegem para as crianças que eles querem adotar, menos de 1 ano de idade é 90,88%. Então, a maioria das pessoas ainda quer aquele perfil tradicional de criança, que é uma criança branca, menor de 1 ano de idade, e essas, realmente, elas, quando entram na fila de adoção, logo são colocadas em adoção. A maior parte das crianças que estão para serem adotadas e que não encontram um casal ou pessoas que adotem são as crianças maiores. Aqui no Rio Grande do Sul já se consegue colocar em adoção crianças até 5, 6, 7, 8 anos de idade. Mas existem grupos de irmãos que não são colocados em adoção, existem crianças com problemas neurológicos, crianças com atraso neuropsicomotor que também têm dificuldades para adoção. Então, um dos aspectos muito positivos dessa lei é que, junto à preparação desses casais, dessas pessoas para a adoção, existe um estímulo à adoção interracial, à adoção de crianças e adolescentes maiores, consequentemente do que esse perfil, e também grupo de irmãos e crianças com atraso. Certo. A senhora trouxe uma estatística estadual, mas se um casal, digamos, quer adotar um menino, digamos assim, de 5 anos de idade, qual é o procedimento que esse casal tem que ter? As pessoas que desejam se habilitar para adoção devem se dirigir ao Juizado da Infância e Juventude da sua comarca. Lá eles vão apresentar aquela documentação normal que se utiliza para qualquer cadastro que se vai fazer um crédito numa loja. Então, eles vão chegar lá e vai ver documentos de identidade, comprovante de renda, de residência, certidões negativas. Essas pessoas vão entregar essa documentação que é exigida ali, eles vão receber um rol e vão se submeter a uma avaliação pelo Juizado da Infância e Juventude com assistente social e psicólogo. E a legislação que está sendo aprovada, então, também prevê isso. Só que, além disso, ela vai prever essa outra preparação de estímulo à adoção de crianças maiores, que é justamente para que a gente possa diminuir essa discrepância tão grande entre o número de crianças aptas à adoção e o número de pessoas esperando para serem. Em se tratando de crianças maiores, existe a possibilidade desse casal, digamos, ir numa unidade, num abrigo, olhar essas crianças, ter o contato com essas crianças? Eles não vão hoje visitar e escolher uma criança num abrigo, né? A gente costuma dizer assim, não se escolhe criança em abrigo como não se escolhe um filho biológico. É o que vem, né? Então, o casal, quando faz a habilitação, ele vai dizer qual é o perfil que ele pretende adotar, que ele aceita em adoção. Ele vai dizer se é uma criança pequena, qual é a idade, se aceita ou não aceita grupo de irmãos, com doença ou sem doença, cor da pele, enfim. Quando uma criança está apta para adoção, ela é proposta para esse casal. E daí esse casal vai dizer se aceita ou não aceita a criança em adoção. Ele vai ter direito de conhecer essa criança nesse momento. Mas ele não vai visitar um abrigo, porque lá existem também crianças que não estão ainda aptas à adoção e ele não pode simplesmente se apaixonar por uma e dizer assim, bom, é essa que eu quero levar para casa. Sim. O texto aprovado também permite que uma pessoa maior de 18 anos venha adotar uma criança. Mas no caso assim de um casal, insisto nessa questão, um casal ele tem que viver junto, ele tem que ter uma atuação conjunta, tem que comprovar assim, uma união estável? A adoção é para pessoas
tanto faz, elas podem ser casadas, viverem juntos ou serem pessoas solteiras. O que não existe é a possibilidade de adoção conjunta por pessoas que não tenham uma união, ou casamento Sim. ou união estável. E existe, doutor, alguma restrição nesse texto a homossexuais? Essa é uma questão bem polêmica. O texto original, o projeto de lei, previa expressamente a adoção homoafetiva. E isso foi retirado do texto. Então, ele não prevê justamente porque essa união não foi regulamentada ainda na legislação civil. Ainda está em tramitação essa regulamentação. E o que existem são decisões esparsas em todo o Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente aqui em Porto Alegre, no sentido de permitir essa adoção, fazendo então uma interpretação de todo o ordenamento jurídico, especialmente a Constituição e os princípios então constitucionais da não discriminação, da igualdade de todos perante a lei e o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, isso tem sido, jurisprudencialmente, tem sido admitida essa adoção homoafetiva, porque sempre se tem que examinar a questão caso a caso. Né? Não é assim como os demais casais, as demais pessoas passam pelo processo de habilitação, as pessoas que têm uma união homoafetiva também se habilitam e vai se examinar no caso a caso se é possível ou não a adoção. Certo. E neste caso, por que, já que está nascendo uma nova lei, não foi incluída a questão do homossexualismo nessa lei? Como eu havia referido, não existe ainda essa disciplina legal. Então, foi uma questão bastante discutida no Congresso e se optou, enfim, por retirar do texto legal e não disciplinar desde logo. Sim. O que não impede que os juízes, em cada processo, possam decidir de maneira diversa, como vem acontecendo, em razão dessa possibilidade do aplicador da lei de fazer a integração do sistema jurídico através de princípios mais amplos, que são princípios constitucionais. O ideal é que isso viesse expresso na lei, né, prevendo, então, o que é possível, o que não é possível, enfim. Uma outra medida é a não punição da adoção informal, e que acontece muito. Isso também foi retirado do texto legal. Havia uma previsão de punição para essas adoções informais. Foi retirado, mas por outro lado, e atendendo a uma política, então, de não criminalização, se fez uma previsão da obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde de comunicar imediatamente ao juizado da infância e juventude quando uma mãe manifesta o desejo de entregar seu filho para adoção. Então, e há também uma previsão de uma infração administrativa para o médico, o enfermeiro e o dirigente do estabelecimento de saúde se ele não fizer essa comunicação, com uma multa de R$1.000 a R$3.000. Isso é uma forma que se entendeu, então, de fazer com que essas mães, e isso é realmente muito comum, das mães irem até os hospitais, manifestarem esse interesse em entregar os filhos para adoção e, eventualmente, essa criança não ser encaminhada ao juizado da infância e juventude e já ir para uma adoção, que se chama assim a adoção à brasileira. E isso acontece muito hoje, da mãe lá durante o parto ou antes do parto, manifestar essa intenção, olha, quero entregar o meu filho para fulana. Acontece isso? São situações diversas. Uma das situações e que acontece muito são os chamados filhos do crack. São essas mães que vão até o hospital para dar à luz e às vezes a fissura pelo crack é maior do que o apego que ela tem com a criança. Então ela ou manifesta de uma forma explícita ou até expressa, quero entregar meu filho para adoção, ou simplesmente elas fogem do hospital e abandonam as crianças por lá. Então, aqui nós temos feito um trabalho junto aos hospitais, justamente já antecipando-se a lei, né, para que esses hospitais façam o encaminhamento dessas mães, porque quando essas mães vêm a juízo e elas manifestam perante o juiz e perante o Ministério Público expressamente seu consentimento para adoção, essas crianças são mais rapidamente colocadas em família substituta. Isso, então, agora existe haverá essa obrigatoriedade legal. E muitas
só concordam em entregar o filho para adoção se for para um casal específico. É o que hoje se chama em adoção intuito personae. A legislação nova, ela prevê que apenas 3 hipóteses para que essa adoção possa ocorrer com pessoas não cadastradas, que são nas hipóteses de adoção unilateral, que normalmente é assim, quando a outra pessoa que quer adotar é o padrasto ou é a madrasta, enfim, são aquelas pessoas com quem a criança tem vínculo, os parentes próximos com quem a criança também tem um vínculo de afetividade e ainda crianças com mais de 3 anos cujos pretensos adotantes tenham a guarda ou adoção. Então a nova lei pretende afastar e proteger a criança justamente dessas adoções que são desviadas, digamos assim, dos hospitais, das mães que já entregam, porque existe aí também o crime, né? Sim. Quando existe a contribuição pecuniária, ou seja, os casais pagam para que essa mãe entregue a criança. Então, tudo que se quer é proteger os interesses da criança e evitar a ocorrência Como fica a criminosa. situação dessas crianças e até dos pais que estão adotando essa criança? Eu digo, uma criança é entregue a um casal, o casal leva a criança para casa, convive com essa criança e depois, legalmente, como fica essa questão da criança e do casal? Em algum momento eles vão chegar a juízo para fazer essa adoção, né? A menos que ocorra aquilo que se chama, que é crime, que é o parto suposto, que é dar filho alheio como próprio, né? Quando os casais vão lá e registram. Isso é crime, muitas pessoas já foram condenadas por isso e o registro foi anulado. Mas se essas pessoas simplesmente pegam essa criança, em algum momento elas vão entrar em juízo requerendo a adoção. E daí, claro, quando já está constituído o vínculo é muito difícil desfazer, mas existem muitas decisões judiciais determinando a busca e apreensão dessa criança, retirando essa criança dessas pessoas e colocando a criança em adoção para casais já previamente habilitados na lista. E uma das grandes vantagens dessa nova legislação é justamente isso. Então, é criar essa obrigatoriedade dos hospitais de fazer a comunicação, de estabelecer critérios para habilitação, enfim, fazer com que a adoção realmente passe pelo juizado da infância e juventude. Porque esses casais que pegam uma criança, eles não se dão por conta no primeiro momento do problema que eles estão criando para eles para o resto da vida. Porque esses casais, as pessoas que entregam os filhos para adoção, muitas vezes são pessoas que vão vir a procurar essa criança depois, que vão bater na porta, que vão querer a criança de volta, que vão pedir auxílio financeiro, enfim, não tem nada melhor do que fazer o procedimento judicializado e legalizado através da habilitação legal. Claro. E essa legislação também, doutora, permite que a criança adotada tenha conhecimento de dados dos seus pais biológicos, é isso? Sim, isso já existia e aqui no Rio Grande do Sul a imprensa noticia muitas vezes, assim, inclusive adoções internacionais de pessoas que vêm de fora para cá em busca de suas origens. Esse direito à origem também é um direito reconhecido pela Constituição e a legislação então torna agora mais claro isso. Assegura que esses procedimentos sejam resguardados, que o maior de 18 anos tenha acesso, tenha direito de conhecer a sua história, inclusive o menor de 18 anos, desde que tenha então uma preparação psicológica para isso. E é o que sempre se diz, assim, quando se faz uma adoção, a criança tem o direito de saber que ela foi adotada. O registro original é cancelado, é feito um registro novo, constando os pais como adotantes, mas a criança tem o direito de saber as suas origens. Certo. Bom, para adotar, a idade caiu, né? Caiu de 21 para 18 anos. Mas uma criança de 12 anos, digamos, maior de 12 anos, quando ela vai ser adotada, ela pode agora ser, digamos assim, consultada se quer ser adotada ou não? A questão da idade para adoção, isso já era previsto no Código Civil, a alteração de 21 para 18 anos. A nova legislação veio, então, consolidar isso. A criança de 12 anos também já havia previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente de que é obrigatório o seu consentimento. E a normativa internacional já previa o direito da criança de ser ouvida e de ter
a sua manifestação de vontade considerada. Não significa que a criança vai decidir o processo, quem decide é o juiz, mas é importante que ela possa manifestar, verbalizar o seu entendimento e a sua vontade, e essa manifestação ser considerada, porque desde a vigência do Estatuto da Criança e Adolescente e em consonância com a normativa internacional, então, prevê que a criança passou a ser sujeito de direitos, ou seja, ela não é um objeto de medida sobre a qual se dispõe livremente como um objeto, como uma mercadoria. Ela é um sujeito de direitos, ela tem essa participação ativa no processo. Então, ela tem que manifestar seu consentimento e isso ser considerado. Agora, o maior de 12 anos, a legislação já previa, e a nova legislação, então, repete isso, de que para que haja a adoção, ele realmente tem que consentir. Sem o consentimento dele, a adoção não se efetiva. Outra coisa, é mais fácil hoje um casal adotar uma criança de 12 anos? E outra pergunta, muitas pessoas se queixam que o processo de adoção é muito demorado. Agora ficou mais fácil? O processo de adoção não é demorado. O que é demorado é a definição da situação jurídica dessas crianças, mas é demorado por uma série de fatores. Como eu disse, assim, nem sempre as crianças que estão em abrigo, elas estão em abrigo esperando uma adoção, né? Muitas vezes se está investindo nesses vínculos. Um dos aspectos que nos levou a fazer esse trabalho junto aos hospitais, justamente é quando se tem necessidade de encontrar essa mãe e ela foge do hospital e muitas vezes ela não é nunca mais localizada e ela tem que ser citada na ação de destituição do poder familiar, né? Então, assim, esse contato com as mães que os hospitais têm, às vezes a gente nunca mais vai ter. Então, esse processo acaba ficando muito demorado porque tem que localizar, tem que esgotar os meios de citação dessa mãe. Então, muitas vezes, assim, essa mãe, a gente tem uma notícia, ela mora debaixo da ponte. Sim, mas qual ponte? Então, o oficial de justiça tem que procurar, digamos aqui em Porto Alegre, né, no Riacho do Ipiranga. Então, ele tem que procurar em todas as pontes até esgotar os meios de localização dessa mãe. Depois, se ela não for localizada, ela tem que ser citada por edital. É nomeado um curador. O processo tem uma tramitação longa até estar definida a situação jurídica da criança. Depois de definida a situação jurídica da criança, a adoção em si não é demorada. Porque o casal já estando previamente habilitado, já tendo passado por todas essas etapas de avaliação psicossocial, no momento em que chega a vez dele para a adoção e a criança é posta, é feito um estágio de convivência, ao término do qual é deferida a adoção e esse processo não tem burocracia nenhuma. Pois é. A demora é justamente assim, porque o perfil das crianças desejadas pela maioria das pessoas é que é muito restrito. Então, eu acho muito importante que a gente possa, assim, através dos meios de comunicação, em iniciativas como essa, fazer um apelo à população que reflita bastante sobre isso e acho que as nossas equipes técnicas do Judiciário também fazem um trabalho muito bom com relação a isso, de que as pessoas possam se abrir e pensar em um perfil um pouco mais amplo. Quanto maior o perfil, quanto mais amplo o perfil que as pessoas aceitam para a adoção, mais rapidamente elas terão o seu filho. Certo. Uma outra questão, doutora, a lei também, esse texto, ele incentiva que irmãos sejam adotados pela mesma família? Sim. Nós também fazíamos uma interpretação das previsões do Estatuto da Criança e Adolescente quando diz que no abrigo os irmãos devem ser colocados conjuntamente. Então, da mesma forma, na adoção, as crianças são colocadas em adoção de uma forma conjunta. O que a lei faz é deixar bastante claro de que a prioridade é justamente a adoção conjunta dos irmãos, mas estabelece que é possível que haja separação em determinados casos, que é o risco de abuso ou quando a situação, enfim, se justifique. O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, uma criança já está num abrigo quando nasce o outro irmão. Então, quando elas não têm vínculo entre elas, é possível a adoção de forma separada. Por quê? Porque às vezes o maiorzinho tem 12, 13 anos e o menor tem 1. Então, aquele de 12 anos
terá maior dificuldade para ser colocado em família substituta, enquanto que a criança recém-nascida, até 1 ano, 2, 3, 4, ele tem maior possibilidade. Se eles não tiverem vínculos, eles podem ser colocados em família substituta, mas essa não é a regra. A regra é que a adoção seja conjunta dos irmãos, porque por mais maltratante ou abusador ou que tenha causado maus tratos este pai ou essa mãe, a perda desses pais para a criança já é um fato grave. Então ela não pode ter uma segunda perda, que é também a perda dos laços afetivos com o irmão. Então a gente tem que preservar esses laços afetivos. E isso também é um motivo pelo qual se exija tanto rigor na habilitação das pessoas que adotam as crianças, porque a gente não pode causar ainda uma segunda perda para essas crianças quando elas são colocadas em família substituta. Ou seja, quando elas são colocadas em família substituta, tem que dar certo, né? Essa adoção tem que ser positiva e tem que trazer algo de bom para essa criança. Certo. Na prática, como acontece esse trabalho do Ministério Público na área de adoção como fiscal da lei? O Ministério Público fiscaliza e intervém em todos os processos na área da infância e juventude, na adoção. Nós atuamos na habilitação de adoção, fazendo parecer e analisando, e a gente, é preciso que se diga, assim, existem situações em que as pessoas não são habilitadas, né, e isso não é nenhum problema grave. Eventualmente, assim, em algum momento da vida a pessoa não está pronta para receber um filho em adoção, e as equipes conseguem identificar muito bem isso. E só para citar um exemplo, assim, às vezes um casal perde um filho, teve um luto recente, não elaborou suficientemente esse luto e quer um filho para substituir, né, por aquele. Então, aquela criança, por melhor que seja, jamais vai corresponder às expectativas daquele filho perdido. Então, não é que se inabilite a pessoa para todo sempre, mas naquele momento ela não pode ser habilitada. Então, ele vai elaborar esse luto e depois vai ser habilitada. Então, a gente participa desse processo de habilitação. O Ministério Público é órgão agente, ou seja, ele ingressa com as ações de destituição do poder familiar, nas hipóteses, então, maus tratos, abuso, abandono contra os pais, possibilitando, então, que haja a definição da situação jurídica dessas crianças e também na ação de adoção, fiscalizando, então, o cumprimento desses requisitos que são estabelecidos em lei. A idade, a vinculação, a adaptação, se a adoção trará reais benefícios para aquela criança, enfim, todas essas questões que foram aqui ventiladas. Ok, doutora Flávia Malman, foi um prazer tê-la aqui conosco no programa. A adoção é um tema palpitante, precisaríamos de mais tempo para continuar no assunto, mas nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!